Parece que meus pés estão subindo, o chão ao longe logo vai sumindo. Olho para cima e entendo, os teus braços estão me envolvendo. Parece que meus pés estão subindo, o chão ao longe logo vai sumindo. Olho para cima e entendo. Bom dia, queridos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Nós estamos começando unidade nova, quarto bimestre, final do ano está chegando, nós estamos conseguindo vencer mais uma etapa e eu estou muito feliz com os resultados que nós estamos tendo até aqui, tá bom? Eu espero que durante essa unidade a gente possa aprender muitas coisas boas, temos muitas novidades, nós teremos momentos em que nós iremos aprender muita coisa juntos, certo? Mas nós vamos dar início aos conteúdos da nossa unidade e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 do livro de vocês, que tem como título Sinais de um Recomeço. Está na página 102. Se você quiser pegar seu livro e acompanhar esse momento comigo, fique à vontade. Dê pausa no vídeo, pegue o livro e aí a gente continua, tá bom? Então, sinais de um recomeço. Que sinais seriam esses e do que eu estou falando? Né? Esse capítulo está relacionado ao quê? Qual o recomeço? Bom, quando a gente fala do fim do mundo, o que o mundo vai acabar, existem muitas especulações, existem muitas ideias a respeito desse assunto. As pessoas imaginam muitas coisas. Inclusive, existem alguns filmes, algumas produções relacionadas a esse tema, onde as pessoas colocam em prática, né, através da ficção, as ideias que ela tem do que irá acontecer com o fim do mundo. Mas existe uma história verídica a respeito desse assunto e que está registrada onde? Na Bíblia, exatamente. E aí, a previsão bíblica de como isso vai acontecer, quando vai acontecer. Será que existe uma data específica sobre o fim do mundo ou de quando tudo isso vai acontecer? Veja bem, a Bíblia relata no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de Timóteo, no livro de Tessalonicenses, muitas coisas a respeito sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz que o fim do mundo está relacionado à segunda vinda de Jesus a esta terra. A primeira foi quando ele nasceu e quando ele se sacrificou na cruz por mim e por você para nos libertar do pecado. A segunda vinda estava relacionada ao momento em que Jesus virá a este mundo e irá exterminar o pecado e irá vir buscar os seus escolhidos. Bem, não existe uma data específica para quando isso vai acontecer, porque se existisse uma data específica, as pessoas iriam viver em pecado, iriam pensar assim, poxa, Jesus vai voltar amanhã, então eu vou fazer tudo o que eu quero, e aí um dia antes eu peço perdão a ele. Porque algumas pessoas acham que servir a Deus é assim. Eu posso simplesmente fazer o que eu quero, e em algum momento eu peço perdão, e tá tudo ok. Tem alguma coisa errada com isso? O que tem de errado com isso não é que Deus não perdoe os nossos pecados se nós estivermos verdadeiramente arrependidos. É a teoria de que você achar que pode fazer o que quer e que é só um pedido de desculpa qualquer, superficial, que vai resolver o problema. E a Bíblia diz que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados todos os dias, porque como somos pecadores, todos os dias nós fazemos o quê? Pecamos. E aí, a Bíblia, ela diz o seguinte, Jesus irá voltar. E nós estamos preparados? E como é que nós vamos saber que Jesus está voltando? Como é que eu tenho certeza de que Jesus vai voltar? Afinal de contas, há tanto tempo já se fala sobre a vinda de Jesus. Eu ouço dizer, meus pais falarem sobre isso, meus avós já falavam, meus bisavós, e Jesus nunca voltou. Será que ele realmente vai voltar? Como é que eu sei que Jesus vai voltar ou não? A Bíblia relata o seguinte, não existe uma data específica. Esse é um segredo de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, se esse é um segredo deles, como é que eu vou saber quando Jesus vai voltar? Bom, Deus disse que haveriam alguns sinais para mim e para você, para que nós pudéssemos identificar quando isso de fato poderia acontecer, quando estivesse próximo esse acontecimento. E para que nós ficássemos atentos e vigilantes e também preparados, né, para viver esse momento, que é um momento importante, um momento maravilhoso. Então, a Bíblia diz
Aí no seu livro, na página 104, diz o seguinte: existem duas teorias diferentes, onde alguns cristãos acreditam e outros acreditam de uma outra forma. É o seguinte, existe a teoria da pré-tribulação e a teoria da pós-tribulação. A teoria da pré-tribulação está relacionada ao fato de alguns cristãos acreditarem que, como irá acontecer muitas pragas, muitos acontecimentos, muitas coisas ruins antes da volta de Jesus, algumas pessoas acreditam que os cristãos não irão passar por esse momento. Eles serão arrebatados, ou seja, existe um arrebatamento secreto, onde os escolhidos de Deus serão retirados deste mundo antes que as pragas cheguem. Essa é uma das teorias. A outra teoria é a teoria da pós-tribulação, onde os cristãos acreditam que os cristãos estarão aqui durante o período da tribulação e durante o período dos sinais. E Deus nos poupará desses sinais, dessas tribulações, até que ele volte. Ele irá nos proteger. Como aconteceu no Egito, quando o povo de Deus foi liberto. Lembra que houveram 10 pragas e o povo foi poupado, o povo de Deus, os escolhidos de Deus foram poupados dessas pragas? Então, essa teoria da pós-tribulação, as pessoas acreditam da mesma maneira. Só qual das duas qual das duas você acredita e qual das duas existe embasamento bíblico? Bom, a Bíblia diz que alguns cristãos utilizam um texto bíblico que fala sobre que um estará no campo e será retirado, e outro estará fazendo as suas atividades diárias e será tirado do campo, e um será deixado. E por conta disso, que um será retirado e outro ficará, as pessoas acreditam nesse arrebatamento secreto. Mas Jesus estava falando, quando ele se referiu a esse texto, ele estava falando do momento em que Jesus voltar, que alguns serão salvos e outros não. Então a gente precisa estar muito atento quando a gente estuda a Bíblia, para a gente não se confundir com os propósitos que Deus tem para a nossa vida. E aí na página 105 do livro de vocês, diz assim: somente uma dessas teorias tem embasamento bíblico. Veja, diz assim: quando João, o autor do Apocalipse, fala das pragas, ele especifica quem será a vítima delas. Ele diz assim, olha, os adoradores do monstro perseguidor, a chamada besta do Apocalipse, besta que é igual a animal selvagem. Se nesse período apenas os ímpios estivessem na terra, João não precisaria indicar quem seria atingido lá no livro de Apocalipse, no capítulo 16. Então, se ele diz que os adoradores de Deus serão atingidos, ou serão perseguidos por esse monstro, então nós estaremos aqui na terra durante o período da tribulação. Depois ele diz assim, no livro de Êxodo, do capítulo 10 ao 13, ele diz assim: as pragas que caíram sobre o Egito antes do êxodo dos israelitas servem também de referência para o que acontecerá na libertação final. Lembra que foi o que eu falei neste instante? Que o povo de Deus estava aqui na terra durante o período da escravidão lá no Egito, e Deus enviou as 10 pragas. As pessoas, elas foram poupadas. E isso nos mostra também, a palavra de Deus nos mostra também, que nos últimos tempos serão da mesma maneira. O povo de Deus será poupado, assim como o povo de Israel foi poupado lá das 10 pragas. E ainda em 1 Coríntios e em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu que todos os salvos, vivos e ressuscitados, irão para o céu na mesma época quando Cristo voltar. Se a Bíblia diz em Tessalonicenses, em 1 Coríntios, que nós iremos com Cristo para o céu, iremos ressuscitar, como é que existe a teoria da pré-tribulação? Como é que existe essa teoria de que as pessoas irão ser arrebatadas e haverá um arrebatamento secreto? E como é que Jesus vai vir então e ressuscitar essas pessoas e levar com ele na sua segunda vida? Entende? Então a gente precisa estar atento. Existe a teoria da pré-tribulação e a teoria da pós-tribulação, mas aqui tem embasamento bíblico e nos mostra claramente que Jesus irá voltar e que esses sinais da volta de Jesus nos indica que nós temos a oportunidade de viver um recomeço, de viver uma nova vida ao lado de Jesus. De que lado você vai estar quando Jesus voltar, ou de que lado você quer estar quando Jesus voltar? Você tem se preparado para viver esse momento? Você tem estado vigilante buscando a presença do Senhor? Se você não tem feito nada disso,
pare um pouco, reflita a respeito das suas atitudes, das suas ações e tome uma decisão. Tome a decisão de fazer a vontade do Senhor. Tome a decisão a cada dia de buscar a presença do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados e se preparar para aquele dia. E essa preparação deve acontecer quando? Todos os dias. Essa preparação, ela tem que ser diária. Nós temos que buscar a presença de Deus diariamente para que Ele possa habitar na nossa vida, nos libertar do pecado e nos preparar para o dia do juízo final. Que Deus te abençoe, beijo no coração e até a nossa próxima aula, tá bom?